Quem nunca aqui ouviu a frase, doutor, dá uma olhadinha no meu cachorro? Fala aí, fala aqui para mim quem nunca. 3 passos para o veterinário acabar com as olhadinhas, é o tema de hoje. Beleza? Então a gente tem vários desafios na profissão, Vet. Eu sei que você sabe disso, mas quem está chegando no mercado agora muitas vezes não sabe. E aí, todo aviso, nada que é combinado sai caro. Então, quando eu aviso, eu falo, eu já começo a preparar esse veterinário para o mercado de trabalho, ele tende a sofrer menos. Ele tende a entrar no mercado de trabalho já preparado, já armado. Ele entra já com um escudo no braço aqui e armado para possíveis desafios que ele vai encontrar ali, porque eu sei dos desafios, eu preparo ele. Quando eu falo desses desafios, ele já se prepara, ele se frustra menos. Essa frustração inicial, pode parecer tolice isso, né? Ah, Felipe, nada a ver, todo mundo precisa se frustrar, todo mundo precisa apanhar para aprender. Não é bem assim. Esse início do veterinário, ele é muito importante que ele se frustre o menos possível, porque para ele desistir é 2 palitos. Tem muito veterinário hoje desistindo da profissão, indo para outras áreas por conta desses desafios, que desgastam, que cansam, que levam à exaustão, levam ao burnout do veterinário, levam ao esgotamento físico e mental. Muitos vets estão hoje nesse patamar do esgotamento físico, cansado, podre de cansado, não tem mais energia para nada, e esgotamento mental também, porque é muita pressão, né? Então, é uma enorme dificuldade do vet, essas olhadinhas, a gente fala que é o tutor sanguessuga, né? Que ele só quer sugar de você, ele suga a informação, suga a olhadinha sem pagar, ele vai olhar, vai pedir tudo isso, ele vai sugar de você, ele vai sugar a sua energia. Você demanda energia para explicar as coisas para ele, para ajudar ele, só que não tem reciprocidade. Esse cliente a gente precisa afastar ele, tá? E eu vou dar 3 passos para você fazer isso hoje, de uma forma bem profissional, bem ética e bem estratégica, tá? Então, o veterinário tem dificuldade, em primeiro lugar, em lidar com pessoas. É difícil para ele lidar com pessoas. Ele gosta muito ele é mestre em lidar com os animais. Ele é fera em lidar com animais. Ele aprende muito na faculdade a lidar com os animais. Ele não aprende comportamento, mas ele aprende a lidar com os animais, especificamente clínica, cirurgia, fisiologia animal, animais silvestres, de grande porte, pequeno porte, inspeção. Existem várias áreas da medicina veterinária, né, que a gente aprende na faculdade. Só que a gente não aprende relação com pessoas. Então, ele tem dificuldade de se relacionar com pessoas. E muitas vezes ele fala assim, Felipe, eu tenho dificuldade, eu não quero. Eu não quero, aquele tutor ele é muito chato, não sei o quê. Ele reclama do tutor, que não consegue conversar, e assim por diante. Ou ele é grosso. Ah, aquele tutor é muito grosso, foi arrogante, faltou com respeito comigo. Principalmente as mulheres, né, se sentem um pouco acuadas com os homens mais ríspidos, mais brutos, enfim. Então, não consegue lidar com essa situação. A dificuldade mesmo das pessoas lidarem com outras pessoas, principalmente o vet. Porque o vet, ele vem numa área animal, ele sai com uma visão da faculdade de que ele precisa saber mexer com os cães, com os animais, não só com cães, com outros animais, enfim, a área que ele for, né? E ele esquece de uma coisa importante, o tutor, o cliente, tá? Não sabe fazer prospecção de cliente, não sabe atender pessoas, não sabe ter o relacionamento interpessoal, os pilares fundamentais de um relacionamento interpessoal, de uma relação, de um networking, ele não sabe fazer isso, tá? E essas pessoas, elas são muito valiosas para o vet, são extremamente valiosas, o tutor, o dono do cachorro, né? Essas pessoas, elas são extremamente valiosas. São elas que vão fazer com que ele fature 10 mil por mês, trabalhando 2 dias na semana. Tá? Esse é o que vai gerar o faturamento dele no final do mês, tá? Precisa dos tutores, precisa das pessoas. O vet, ele fala assim, se fosse para lidar com pessoas, eu tinha feito medicina humana. Eu não fiz medicina humana porque eu quero lidar com animais. Beleza, vai lidar com animais. E quem que vai levar o animal para o veterinário? Quem que vai pagar as contas do animal? É o tutor, o cliente, precisa disso, né? Então, a gente precisa valorizar ele, precisa entender como que funciona a mente desse tutor, como que funciona a cabeça dele. Tem diferenças entre clientes, entre tutores. No Viverdicão a gente trabalha tudo isso, mas aqui eu vou dar uma pincelada em pontos básicos, pontos estratégicos para a gente diminuir e acabar com as olhadinhas, né? De uma forma profissional, tá? O vet, ele tem desafios na clínica veterinária. Os desafios
na profissão em geral, mas na clínica veterinária aparecem mais desafios, tá? O que são esses desafios? O tutor só reclama, principalmente do preço. Ele não valoriza o profissional, ele pede desconto, né? Ele reclama que aquele preço está alto, ele se nega a fazer os exames, ele se nega a fazer procedimentos de imagem, diagnósticos por imagem, exames de sangue, bioquímico, sérico. O veterinário ele faz a solicitação e muitas vezes o tutor ele fica com o pé atrás. Tá, mas por que precisa? Eu não quero fazer, não quero gastar, eu já gastei muito com meu cãozinho esse mês. E aí ele dificulta a vida do vet na clínica, né? Esse é um outro desafio que o veterinário tem. Ele não valoriza, não dá valor ao atendimento desse veterinário. Ele vai escolher sempre o veterinário mais barato, né, esse tutor, e pelo mesmo motivo que ele vem, por exemplo, se ele for para você por causa do preço, porque você baixou o preço, esse cliente ele vai embora por causa do preço também. Então, se o outro veterinário baixar o preço, ele vai embora. Então, não adianta, você não fideliza esse cliente, não é bom esse cliente para você, entende? Não abaixa o preço para ganhar um cliente, porque pelo mesmo motivo que ele vem até você, ele vai embora, que é o preço, tá? E aqui entra a desunião da classe, né? Tem colega que tem medo de indicar, outro colega, outro especialista, que tem medo de perder o cliente. E muito pelo contrário, se ele indica, ele ganha admiração desse colega. Ele ganha admiração do colega que recebeu a indicação e recebe admiração. Ele fica até conhecido, por exemplo, se ninguém me conhece, eu começo a indicar, as pessoas me conhecem mais também, os veterinários. É uma engrenagem que trabalha junto, a união, né? A gente precisa se unir mais como veterinários. E o veterinário ele tem essa dificuldade de indicar, de encaminhar para um outro colega, ele tem medo de perder. Não é só o colega que vai te valorizar se você indicar para ele um especialista diferente. O tutor também vai te valorizar muito, porque você indiretamente vai ajudar ele a resolver um problema. Ele está com um problema ali específico, e se você não consegue resolver, se você tentar resolver e não consegue, você queima o seu filme, você mancha a sua imagem. Isso não é legal, isso é muito prejudicial. Então, ao invés de perder tempo fazendo isso, tentando coisas que você não sabe, que você não tem expertise, não tem know-how para trabalhar com aquilo, invista numa pessoa especializada. Ela vai resolver o problema. E aí você vai ganhar também, porque o tutor às vezes não conhece aquele especialista, não sabe que existe aquela especialidade, não sabe que aquele veterinário trabalha com aquele tipo de especialidade, e assim por diante, tá? Ele ganha admiração, né? O veterinário admira esse colega que indicou ele, o tutor admira também pela confiança que ele passou. O tutor pensa assim, pô, ele é veterinário, ele indicou para outro, é porque ele confia no taco dele. Eles pensam assim também, eles são inteligentes, eles estão prestando atenção no que está acontecendo. Você até explica, você pode ser humilde o suficiente para explicar e falar, e explicar para ele assim, colocando autoridade no seu trabalho, né? Falando assim, não, essa não é uma especialidade que eu atendo uma especialidade exclusiva, por exemplo, o comportamento canino. Eu não atendo dermatologia. Então, para auxiliar o meu tratamento, para auxiliar o nosso tratamento, não adianta eu ficar tentando coisa aqui, você vai gastar dinheiro, você vai investir dinheiro sem necessidade, às vezes vai perder dinheiro porque não vai ter resultado. A gente vai para um dermatologista, abrange essa dermatite, essa coceira, esse problema de pele específico, essa alergia, e aí depois a gente complementa com a modificação comportamental. Isso faz muito sentido. E falando de comportamento, né, a gente trabalha aliado com vários vets. Isso é extremamente importante, porque você cria um networking e cria parceiros. Não é só indicar por indicar, tem os parceiros, a gente cria parceria com isso, né? Tem as indicações recíprocas, né, que um indica de volta e assim vai, e você vai crescendo junto com ele. Ele cresce, você cresce, é a parceria que dá certo. Ambas as partes ganham, ambas as partes crescem juntas, têm a mesma visão, o mesmo foco e assim por diante. Automedicação, outro desafio. A vizinha falou que funcionou babosa no cachorro, óleo queimado, passar para sarna. Tem cada receita maluca, né, velho? Você já viu aí, principalmente nos interiores, né? Eu vim do interior lá, eu sei como é que é, várias receitas malucas. Enfim, daí pesquisou no Google, achou um remédio lá, alguma coisa, acho que tem fórmula milagrosa, essas fórmulas milagrosas que eles acham que resolve tudo, né? Outra coisa, ele não segue o seu tratamento, você passa um tratamento, um protocolo de tratamento com o receituário, tudo certinho que ele tem que fazer, a dose, o dia, a administração,
tudo explicadinho para ele. O que ele faz? Ele desconfia. É um desafio grande do VET também da clínica, né? De ele desconfiar, não fazer, achar que tem que fazer de outro jeito, principalmente aquele tutor que já teve vários cães, por exemplo. Ele já teve vários animais, ele acha que sabe tudo. Tá? Então a gente tem que saber lidar com esse tipo de tutor. Vou explicar hoje como é que a gente faz. Outra coisa, o desafio, o tutor não conta tudo. Ele esconde a informação. E não é nem problema esconder a informação, o problema maior é quando ele mente. Que aí caga tudo, ferra o diagnóstico, ferra... É muito difícil, né? O tutor, quando ele mente, quando ele... Tem vários. Quem aqui nunca pegou um caso desse, né? Que o tutor chega, doutor, começou ontem, a bola desse tamanho, na mama, né? O tumor mamário. Começou ontem, apareceu ontem. Doutor, ele mudou esse comportamento do dia. Ontem, cachorro super agressivo, estressado, reativo. Doutor, ele começou a fazer hoje de manhã. Ou cachorro extremamente medroso. A gente fala que é medo e fobia generalizado. Medo e fobia sistêmico. Ele tem medo de tudo. Tem medo de várias coisas do ambiente. Todas as coisas que estão no ambiente, ele tem medo. Isso é um transtorno comportamental dos cães. Existe isso. E aí ele fala assim, não, começou hoje de manhã. Tipo, como se a gente não soubesse, né? Como se a gente não tivesse estudado para isso. E ele tenta lubridiar, tenta enganar. Às vezes isso é muito prejudicial. Ele não entende que ele está se prejudicando com isso. Quem está perdendo é ele também, né? Porque o diagnóstico vai demorar. A anamnese é 80% do diagnóstico, né? Então, eu falo que na medicina veterinária comportamental é 95%. Vou falar por quê. Dos 3 passos, um deles faz parte disso, tá? O terceiro passo é prestar mais atenção. Já chego lá para mostrar para vocês. E aí, tem as olhadinhas, a famosa olhadinha. Então, como que a gente acaba com essas olhadinhas? Vou passar agora 3 passos para vocês. A olhadinha, aquele tutor que quer o serviço de graça, quer por amor, ele fala, mas você estudou para salvar os animais, para ajudar os animais, a natureza, você tem que fazer por amor aos animais, né? Amor não paga a conta, mas a gente sabe disso, a gente precisa se posicionar, Vete. Claro que a gente ajuda, a gente deve ajudar os tutores, a gente gera valor, a gente resolve uma dor, a gente dá um aconselhamento, a gente dá uma indicação, a gente faz várias coisas por ele, mas quando chega na hora de colocar a mão na massa, para resolver literalmente o problema dele, de uma forma mais profunda, mais profissional, mais de perto, né, que eu falo, mais próxima, a gente precisa cobrar e precisa valorizar esse trabalho nosso. Quando ele não te valoriza nessa hora, é porque o VET já errou em alguma coisa, é porque você já errou em algum ponto, algum furo você deixou, se ele não te valoriza. Ou você não precificou certo, ou você não passou valor ao seu trabalho, ao seu serviço, você não criou uma oferta irresistível de que lá no final, quando você passa o preço, a oferta irresistível é assim, você vai dando, vai colocando pontos que você vai entregar para ele, coisas que você vai entregar no seu atendimento. Tudo que ele vai ganhar, o bem-estar, a resolução dos problemas, a família vai melhorar a relação, a diminuição do estresse, aumenta a imunidade, o cão vai ganhar peso, vai ficar com o pelo mais bonito, vai ficar a imunidade melhor, mais forte para as doenças, você pode explicar assim para ele, explicar tudo que ele vai ganhar e nessa apresentação dessa oferta, é difícil ele resistir, né? Porque se você faz isso de uma forma programada, planejada, ele não tem como negar. Então, se você faz isso, ele para de pedir olhadinha, tá? A gente acaba com as olhadinhas de uma vez por todas. Então, esses são alguns dos desafios que o VET encontra, né? Com os tutores, com o dia a dia dele, na clínica, nos atendimentos, seja em domicílio, seja em consultório, em clínica, tem todos os desafios com os tutores. E muitos falam assim, mas Felipe, é impossível lidar com pessoas, é muito difícil. Pessoal, é mais fácil, mais simples do que a gente imagina. A gente precisa entender como que funciona cada um. A gente precisa dar ouvidos para essa pessoa, prestar mais atenção no comportamento também das pessoas, não só dos cães, mas das pessoas que a gente está atendendo também. Elas vão contar muito para a gente, o comportamento delas. E a gente molda o nosso atendimento conforme o comportamento daquela pessoa, daquele tutor, daquele membro da família que vai te receber ali na hora, seja um funcionário, seja alguém que te recebeu,
Você presta atenção no comportamento dele para agir conforme o comportamento dele. Você atende de forma personalizada. Essa é o que eu chamo de atendimento de excelência. A gente atende de forma personalizada, conforme cada tutor. A gente consegue falar a língua que ele fala. Por exemplo, se ele fala bastante gíria, eu posso falar um pouco mais, né, mas não exagerar. Se ele fala um pouco mais termos técnicos, eu posso aumentar um pouco os termos técnicos. E aí, o VET, ele tem essa imagem, né? É difícil, eu não consigo lidar. É mais simples do que imagina. Quando a gente aprende, depois fica automático. Você começa a fazer isso, esses atendimentos, fica automatizado. É impossível lidar com pessoas. Eu prefiro 1000 vezes lidar com animais. O VET fala isso. Aí, ele não vê que ele precisa aprender isso. É um problema, ele colocou esse problema, ele não quer a solução. Desculpa, ele não quer a solução. Ele não vê que isso vai ajudar ele a se desenvolver. Se ele ir atrás de novos conhecimentos, novas práticas de abordar esse cliente, de abordar essas pessoas, ele vai se desenvolver, ele vai melhorar o atendimento dele, ele precisa disso. Então, quando tem um problema, a gente tem que olhar como que a gente pode resolver aquele problema. Não ficar focando no problema, e sim na solução. Tá? O problema é a solução, sempre. Sempre o problema vai ter uma solução. O problema vai ser a solução, às vezes. Tá? Então, preste atenção nos problemas que aparecem para vocês. Vários desafios que a gente encontra, das olhadinhas, né? E hoje a gente vai falar desses 3 passos para acabar com as olhadinhas. Olhadinha é uma coisa que assombra o veterinário, uma coisa que é muito chata, muito complicada. E muito tá o problema, né? A gente deixa furo nesse atendimento. A gente não consegue passar valor no nosso trabalho, no nosso serviço, não consegue pontuar ali o que a gente vai entregar direito, fica confuso, o tutor fica confuso, ele não coloca valor, ele não confia, às vezes, você não passou confiança na sua abordagem, e aí ele quer olhadinha, porque ele não confia, ele não deu valor, ele não te valorizou, ele quer olhadinha. Ah, dá uma olhadinha aqui, doutor, resolve isso aqui para mim, sim, por amor, né? E o amor não paga conta. Então, se a gente aprende a gerar valor, a gente aprende a entender e atender as necessidades desse tutor, a gente gera valor. Gerando valor, acaba com as olhadinhas, tá? Então, 3 passos para a gente acabar com as olhadinhas. Primeiro é o personal branding, tá? Nada mais do que a marca pessoal. Tem a ver com imagem, tá? A nossa imagem. A imagem que o VET passa para essa pessoa. A imagem que o VET passa para esse tutor. Muitas vezes é a primeira impressão. O tutor bateu o olho, ele fez a primeira impressão, um imprint na mente dele, de que aquele veterinário é bom ou ruim. O tutor está o tempo todo nos julgando, né? Nos observando e nos avaliando. Sempre foi assim, sempre será assim. A gente precisa saber lidar com isso, tá? Todas as profissões são assim. Você também faz isso no dia a dia. Você também avalia as pessoas, né? Faz essa avaliação de profissionalismo, pontualidade, enfim, um monte de coisa. Então, essa primeira impressão, esse personal brand, essa construção da marca, essa construção do seu nome, da marca pessoal, ela já começa no primeiro atendimento, que muitas vezes é pelo WhatsApp, ou é pelo direct do Instagram, na rede social. Esse é o primeiro contato que ele faz. Ou por telefone, né? Por exemplo, se você atender o telefone e está estressado, está bravo com alguma coisa, e você transmite isso para ele, desconta nele, não tem paciência. Ou se você usa muitos termos técnicos, você saiu de uma cirurgia, estava falando lá, o SH, o vários sapinhocelectomia, não sei o que, vários termos técnicos, aí você resolve falar isso com ele. Ele não entende, ele fica confuso, e ele dá um passo para trás. O que ele está falando? Ele tem medo, ele se sente inseguro, tá? E aí você instalou a primeira impressão de não confiança. Você tem que ser claro, Beth, né? Essa comunicação precisa ser clara. Às vezes é pessoal, esse primeiro contato é pessoalmente. Ele vem até a sua clínica, ele vem até você, ele te encontra, ou ele te chama para o atendimento em domicílio. Quando você chega na casa dele, é o primeiro contato ali que ele tem. Às vezes ele nem conversou direito, né? Ele vai te conhecer ele chegando na casa dele. Então, a gente precisa construir essa marca, esse personal brand bem forte, né? Bem estruturado, bem profissional. Essa é a palavra, tá? Essa linguagem, ela é extremamente importante que a gente usa, porque ela traz clareza para o cliente, traz clareza para o tutor. A gente precisa, ele gosta de clareza e rapidez. Então, evite muitos termos técnicos. Não fique falando muito termo técnico, senão ele não vai entender. Fale uma linguagem mais simples.
né? Mas não usando muitas gírias, mas que seja simples e todos consigam entender com clareza. Isso facilita a comunicação. A troca de informação é mais rápida. Você é responsável por aquilo que pelo que o tutor entende. Se ele não entendeu, é culpa tua, é culpa sua, tá, Vete? É culpa nossa. Se eu explico algo para o tutor, ele não entende, é culpa minha. Eu sou o emissor é responsável por entregar essa informação. Quem está falando, quem está emitindo, o emissor, não o receptor. Se quem está recebendo a mensagem não entendeu, é função do emissor, que somos nós, médicos veterinários, explicar novamente, fazermos entender, tá? Importante que essa mensagem seja clara, senão ele foge de você, ele vaza, ele vai embora, ele não confia, ele acha que você está enrolando, ou ele às vezes finge que, às vezes é um tutor mais simples, por exemplo, né? Não conhece muitos termos, as palavras difíceis, assim por diante. E aí ele se sente diminuído, ele se sente, às vezes, ofendido, ele tem que cuidar com isso, tá? E ele vai fugir. Ou, às vezes, ele finge que entendeu, só para estar ali no mesmo nível, às vezes por ego, né? E aí ele vai fugir depois que você encerrar a conversa com ele, depois que desligar o telefone, ele não vai te contratar, tá? Então, comunicação importante. Seja claro, seja rápido, seja prestativo, esteja sempre pronto para ajudar, tá? Esse é o primeiro passo, personal brand faz parte de tudo isso, a rapidez, a comunicação, a pontualidade, a prestatividade, de ser prestativo e querer sempre ajudar, isso mostra proatividade com ele enxerga em você alguém que vai resolver o problema dele, ele precisa ver você como uma opção de resolução do problema dele, de resolver uma dor. Não, ninguém gosta de problema, eles querem que você resolva isso rápido, tá? Você tem que mostrar para ele isso. A pontualidade, gente, é extremamente valorosa. Para alguns tutores mais, para outros menos, isso depende. Mas, do meu ponto de vista, ela é uma das coisas mais importantes do personal brand. Faz parte de construir a marca pessoal. Pontualidade. Se você chega sempre pontual, você marca isso para o seu cliente. Ele te vê, você fica marcado também pela pontualidade, que é um ponto positivo. Você ganha vários pontos com ele. Confiança, responsabilidade, né? Esteja sempre no horário, cumpra os horários. Ó, a minha noiva hoje, por exemplo, ela foi numa dermatologista aqui em Goiânia, uma médica dermatologista, ficou 2 horas esperando lá. O atendimento era às 4, marcado para as 4 horas da tarde, ficou até às 6. 2 horas para ser atendida. É um absurdo isso, né, velho? Você não pode fazer isso, em hipótese alguma. Quem nunca foi no médico e teve que esperar mais, atrasou meia hora, 1 hora, 2 horas, 3, 4, coloca aqui, quem nunca? Coloca aqui, eu. Então, ela pergunta se ela vai voltar nessa médica. Óbvio que não. Eu nunca mais volto no médico desse, se ele atrasa 2 horas. Isso é falta de respeito. Eu considero, claro que tem imprevistos, né? Nós, como da área da saúde, por exemplo, a gente vai fazer uma cirurgia. A gente sabe que tem imprevistos, né? A área da saúde é assim. Agora, sempre, né? Recorrência nos atrasos, isso mostra falta de comprometimento, falta de respeito com as pessoas, falta de empatia, falta de preocupação. Esse profissional não se preocupa com a pessoa. Essa é a mensagem que ela está passando, que ele está passando, que esse profissional está passando. Nesse caso da minha noiva, é óbvio que ela não vai voltar, né? Eu acredito. Ela chegou brava falando antes aí, na hora que ela chegou, contando o que tinha acontecido. Então, porque a gente tem muitas coisas para fazer, né? O nosso tempo ele é muito valioso, tá? Então, lembre-se, pessoal, pontualidade é muito importante. Não deixe o tutor esperando, tá? Se tiver um imprevisto, avise, tente avisar com antecedência, organize isso e tente atrasar o menos possível se tiver imprevistos, né? Claro, o carro quebrou, pneu, imprevisto de saúde, assim por diante, acontece, tá? Mas a pontualidade é um fator muito importante que você vai ganhar vários pontos na confiança desse tutor. Faz parte da fidelização, faz parte do atendimento de excelência. Outra coisa, cumpra o que você prometeu. Jamais prometa algo e não cumpra. Se você prometeu levar alguma coisa no primeiro atendimento, na primeira visita, se você prometeu dar um bônus, um presente, alguma coisa assim, lá na primeira visita, manual do tutor, né, que eu ensino os alunos a entregarem na primeira aula, na primeira visita, ou a planilha de controle, as orientações, se você promete isso, você tem que entregar isso, tá? Não deixe de entregar isso. Se você falta com isso,
você perde a credibilidade. Para a gente conquistar a credibilidade do tutor, são várias coisas que a gente tem que fazer positiva. A pontualidade é uma delas, né? Extremo valor, ser pontual. Se a gente falta com a pontualidade ou com a falta de entrega de uma coisa que eu prometi, eu deixei de entregar, a gente está com a confiança dele aqui em cima, de repente despenca. Para conquistar a confiança, a gente tem que ir fazendo várias coisinhas, são degraus que a gente vai subindo. Pontualidade, frequência do atendimento, excelência, resultados, prestatividade, atenção com ele, se colocar no lugar, empatia, blá, 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 um monte de coisa. Aí a gente conquista a confiança e a fidelização. O atendimento de excelência é assim. Se eu faço uma coisinha de nada, que não é de nada, né? Mas, por exemplo, prometi algo e não cumpri, às vezes é uma coisa simples, que eu prometi e não cumpri. Prometo ligar e não liguei, por exemplo. Esqueci de ligar. É o suficiente para muitos tutores perderem a confiança em você. Você perde a credibilidade. Então, para conquistar a credibilidade leva tempo, mas para perder é um palito. É rápido. Você perde rapidamente. Então, se atente a isso, Vete. Veterinário, fique atento a essas coisas. São pequenos detalhes. Anote tudo isso que eu estou falando, né? Essas coisas vão te dar muito mais resultado, vão fazer com que você fature mais. Você precisa disso, tá? Lembre-se, falando do personal brand, que é o primeiro passo para acabar com as olhadinhas, a marca pessoal. Em primeiro lugar, o cliente compra você, depois do serviço que você vai prestar, tá? Ele compra você, a sua marca pessoal, a sua imagem, o que você faz, como você se apresentou, enfim, é isso. Ele compra você primeiro, depois o serviço que você vai prestar, tá? Beleza? Segundo ponto, segundo passo para acabar com as olhadinhas, empatia. Isso tudo faz parte da construção de valor que você faz para um cliente, né? Empatia é saber ouvir, não escutar. Ouvir, tem diferença entre ouvir e escutar. Escutar é o que eu escuto várias coisas aqui. Eu estou escutando várias coisas. Estou escutando o ar-condicionado ligado, eu estou escutando buzina de carro, sirene de polícia. E se tiver alguém falando comigo aqui e eu não estiver ouvindo ela, eu vou estar escutando tudo isso. E às vezes eu vou estar escutando ela também, porque eu não vou estar ouvindo. Para ouvir, eu vou ter que prestar atenção no que essa pessoa está falando, para assimilar tudo que ela me fala. Ali tem informações preciosíssimas. Essas mensagens, essa informação que esse cliente está te dando é anamnese, 80% do diagnóstico. Eu falo no comportamento que ele vai a 95% do diagnóstico é essa informação que ele entrega. Porque você está ali na casa dele, você está atendendo no domicílio, você está na casa e ali tem coisas que são fundamentais na modificação de um comportamento de um cão. Às vezes a posição, é o cheiro do perfume que está ali no ambiente, é o produto de limpeza que ele mudou, é a porta que em vez de estar fechada, ela está aberta. A pessoa que trocou o perfume dela, pessoal, ela trocou a roupa, uma pessoa diferente visitou a casa, mudou a rotina, trocou a ração, mudou o pote, mudou a caminha, mudou a posição, mudou o horário de acordar, tá de férias, pandemia. São coisas sutis que o tutor não se liga, porque ele não tem essa informação. E quando a gente é empático, a gente ouve, a gente presta atenção, a gente se mostra receptivo e nessa receptividade que você demonstra para ele, ele se abre, ele se entrega, ele confia em você. Mas para isso você precisa ouvir ele, prestar atenção no que ele está falando. Mostrar que você está ali para resolver o problema dele. Mostrar preocupação em resolver o problema dele, atender a necessidade dele. Ele precisa disso. O tutor suplica muitas vezes. Tem muito tutor que suplica por esse tipo de atendimento. Ele quer ser ouvido, tá? Então dê ouvidos a ele. Fale, espere ele falar. Veterinário, você vete, eu sei que você não tem paciência de ficar esperando. Você quer colocar a mão na massa, quer já fazer a manejo do cão, quer já lidar com o cão, quer já mexer no cachorro, fazer contenção, e, enfim, já coletar sangue, já fazer treino, já fazer comandos ali, se você trabalha com comportamento canino, mas não é assim. Muito vet está ali já manipulando o cão e o tutor está falando do lado, só que, olha só o que ele está fazendo nessa hora. Ele está escutando. Ele escuta o que o tutor está falando, mas ele está concentrado no cão. Então, ele não está ouvindo o que o tutor está falando. Entende a diferença entre ouvir e escutar? Tem bastante diferença, tá? Você precisa mostrar que você está ouvindo. Só assim você vai entender e depois atender a necessidade dele. Isso vai despertar um gatilho mental muito interessante. Aqui é a reciprocidade. Aqui a gente desperta um gatilho muito interessante quando a gente faz isso. Muito importante que é a reciprocidade.
que é despertar o interesse do outro de retribuir o que a gente deu para ele. Se a gente dá para o cliente uma informação, uma coisa preciosa, a nossa atenção de ouvir ele, de escutar, de colocar receptivo, de colocar à disposição de resolver o problema dele, de mostrar interesse pelo problema dele, ele quer ser recíproco. É óbvio que ele não vai pedir olhadinha desse jeito, porque você demonstrou valor ao seu atendimento. Ele não tem como pedir olhadinha. Ele não tem a cara de pau suficiente, porque você mostrou valor. Se ele pedir olhadinha, é porque ele não entendeu a mensagem. Você deixou algum furo. E aí, se ele não entendeu, quem é o responsável pela informação é o emissor, né? E depois, terceiro passo para a gente finalizar é a união. A gente precisa estar do lado das pessoas, estar do lado desse tutor, né? Fazer amizade com ele, fazer amizade principalmente as pessoas da casa. Ó, o Rodrigo, que é aluno do treinamento Viver de Cão, prestar atenção nas pessoas que estão atendendo, que estão te recebendo ali no atendimento em domicílio, tá? Que você vai atender o cão para trabalhar com comportamento, prestar atenção, conversar com os funcionários, Rodrigo, é muito legal isso. Fazer essa amizade, trocar ideias, às vezes conversar sobre coisa, você chega lá, e aí, como é que foi seu time? Descobrir qual que é o time que a pessoa torce. São informações simples que fazem diferença, tá? Sabe por quê, Rodrigo? Eu vi muitos casos assim, ó, de um tutor, de um funcionário, ele entregar o ouro pra gente. O que é isso? O tutor, ele não te conta, às vezes não é nem por maldade, às vezes é porque ele não sabe mesmo, ele passa o dia todo fora de casa, e aí ele não sabe o que está acontecendo. E às vezes ele não quer contar porque ele tem vergonha do que aconteceu lá com o cachorro dele, que às vezes ele bateu, às vezes ele assustou, tentou esfregar o focinho para ensinar o xixi e cocô no lugar certo. E aí, quando tem um funcionário na casa, o funcionário conta as coisas. Não, porque ele só bate no cachorro, porque ele não sabe educar, não tem paciência. E aí você vai construindo o diagnóstico, fica muito mais fácil. Então, essa união, a gente tem que encarar as pessoas, os funcionários e os tutores, não como inimigos, mas sim como aliados. É extremamente de valor isso, tá? Se eles confiarem em vocês, nesse atendimento, nessa sua prestatividade, vai fazer muito mais sentido, eles vão contar tudo para vocês. Vão contar várias coisas. E como eu falei que é 95% do diagnóstico essas informações, vale ouro. A gente ganha muito, tá? Ganha muito com isso, vai melhorar, inclusive, o nosso faturamento, porque a gente vai ter mais resultado, vão vir mais clientes, e a gente consegue chegar ao nosso faturamento desejado de 10 mil por mês, tá? Quanto mais informação, melhor. Esses funcionários, eles sabem de muita coisa. Que nem os tutores não sabem, muitas vezes. Beleza? Enfim, essas pessoas, os tutores, eles são a chave do nosso sucesso. É eles que vão indicar o nosso trabalho, é eles que vão disseminar, é deles que vai vir o nosso faturamento de 10 mil no mês, trabalhando 2 dias a semana, vem do tutor. Ele é extremamente valoroso para a gente, ele tem muito valor, tá? O dinheiro é a consequência, a gente não deve só visar o dinheiro dele, o dinheiro vai vir. Com os atendimentos, de tudo que eu falei hoje, desses 3 passos, vai vir o dinheiro. A gente se mostra receptivo ao dinheiro também quando a gente faz isso, né? Porque a gente primeiro entende e depois atende a necessidade dos outros, que é os tutores. Nesse caso, não só dos cães, mas dos tutores também, tá? É impossível a gente ter liberdade de tempo, liberdade financeira, se a gente não souber lidar com as pessoas, se a gente não souber lidar com os tutores. Por isso que é tamanha a importância desses tipos de comunicação com o tutor. 80% dos meus feedbacks positivos são por ser atencioso e relacional. Olha que ótimo, Rodrigo. Parabéns, meu amigo. Que ótimo isso. Fico muito feliz. Fico muito feliz que você faz parte do treinamento e você está no caminho certo. E você já tem o perfil, né? O perfil exato. Esses feedbacks positivos, eles não são à toa. Eles vêm porque você passa essa mensagem para o tutor. E você vai ficar conhecido como o Rodrigo, veterinário, que trabalha com comportamento em domicílio e que é solícito, que é atencioso, né? Que sabe se relacionar com as pessoas, sabe se relacionar com os tutores. As pessoas, elas querem esse tipo de profissional do lado delas. Show de bola, Rodrigo. Então, não fuja das pessoas, tá, Vete? Vete em geral aqui. Não fuja das pessoas. Atenda elas com qualidade, dê atenção para elas, traga elas para perto de vocês. Não fuja. Afinal de contas, é impossível a gente viver em sociedade se a gente não sabe se relacionar com pessoas, se a gente não sabe relacionamento interpessoal, tá? Não ensinam isso pra gente na faculdade, a gente precisa aprender no campo de batalha, começar a fazer para ficar bom, né?
treinar, praticar. Já começa a fazer isso hoje, velho. Hoje mesmo ou amanhã, no seu atendimento, já quem não faz ainda, começa a colocar em prática. Começa a aplicar esses 3 ensinamentos da live de hoje, os 3 passos, né? Personal branding, empatia e união. E depois me conta, me marca nos stories depois o resultado que você teve. Faz diferença, tá? O jeito errado que o VET atende esse tutor é já criando uma imagem dele, uma imagem negativa de que esse tutor é ruim, ele tem uma fama ruim, ele é grosso, é estúpido, e aí o tutor ele já se arma, ele já passa essa mensagem de rispidez já para o tutor também, quando o tutor se comunica assim. Quando a gente fica em paz com a nossa comunicação, a nossa energia comunicativa ali funciona com o tutor, que está grosso, está exaltado, está reclamando, a gente desarma ele. A gente desarma ele porque ele não vai continuar por muito tempo fazendo isso, porque você está na sua, você não alterou o nível para debater, para discutir, para brigar. Se a gente eleva o nível da energia, acontece o conflito, né? As energias, elas se chocam. Então, tem que saber lidar com isso, com essas situações também, tá? Então, o erro comum do veterinário é já ir armado, reativo, né? Reagir às reclamações, reagir de forma intensa, de forma brusca, de forma de rebater, né? Uma crítica, alguma coisa assim. Claro que a gente tem que explicar, a gente tem que explicar tudo o que aconteceu, todos os procedimentos que a gente faz, detalhar tudo isso, isso é muito importante e dar valor para o tutor, isso mostra valor, isso é personal branding, a construção do nosso nome, da nossa marca, é empatia, é união também, porque a gente se une, coloca esse tutor do nosso lado, tá? Então, façam isso hoje, já coloquem isso em prática, é um desafio que eu dou para vocês, coloquem isso em prática, depois me marca aqui no Instagram, com o resultado que você teve. Já faz isso, já coloca em prática. Imagina eu lá na sua frente, te avaliando. Imagina que esse tutor que você está conversando seja eu estou te avaliando ali, estou te explicando, estou te ensinando, para você aplicar os 3 passos para acabar com a olhadinha, beleza?